existem algumas pessoas que usam a cultura, né, a história, para tentar desmanchar a crença no cristianismo. Aí eles começam a comparar Sansão com... como é o nome do cara? Sansão e aquele cara fortão também. Aí começam a comparar Maria com não sei quem, né, com Semíramis. E começam a comparar Sansão com... Como é o nome do outro cara? Aí fala sobre a cultura dos antigos, a cultura helenística, Hércules, exato. Né? Aí diz, não, que Sansão é um plágio de Hércules, Eva seria um plágio de Pandora, né? Bem, por isso que é bom você estudar história. Chiquinho, ele estuda muito história, tá? Chiquinho estuda história. E também viveu na história. Na verdade, para a pessoa leiga, quando a pessoa chega e diz, Hércules existiu antes de Sansão, Sansão é um plágio de Hércules. Sim, a Eva é um plágio de Pandora. Aí o deus fulano, o El, que os deuses eram Els. Aí fala da cultura grega, né? E depois fala da cultura do povo de Canaã, né, com seus muitos Els. E também da cultura do panteão dos deuses gregos. Então o cara faz uma enrolação, aí diz o seguinte, tudo isso é um plágio. A Bíblia é uma fajuta, né? Porque isso já se falava, se trata de não sei de quem, e tal, e tal, e tal. Né? Aí a turma, eita, isso é inteligente, vai tudo atrás. Bem, existe semelhança, sim, né, entre Maria e Semíramis. Né? Existe semelhança, sim, entre Eva, minha pequena Eva, e Pandora. Tá? E existe semelhança entre Jesus e outros deuses. Né? E outros deuses. E a questão dos Els. Els é o seguinte, El é o nome do Deus verdadeiro. Só que Els eram os deuses dos cananeus. Mas eles se esquecem que os cananeus eram gregos. Gregos. A cultura original cananeia era gregos. Lá tinha heveus, heteus, amorreus e jebuseus. Os jebuseus eram gigantes, os cananeus eram galegões dos olhos azuis e baixinhos. Os heveus, e tinha os hititas. Os hititas eram torados no grosso, mas era tudo homem de 2 metros de altura. Agora os jebuseus eram homens de 3, 4, 5 metros de altura. Né? Então Canaã, ela era um braço da Grécia. Né? A Grécia, aí tinha Troia, vamos falar os lugares mais famosos, né? Grécia, Troia, são tudo gregos, tudo filhos de Cão, né? O terceiro filho de Noé. Aí, lá tinha um panteão de deuses. Os cananeus eram gregos. Jerusalém era a cidade dos jebuseus. E os jebuseus eram gregos gigantes. Né? Aí tinha lá cananeus, tinha, inclusive uma das tataravós de Jesus era cananeia. Né? Então preste atenção. Será que Cristo é um plágio? Será que Maria é um plágio? Será que Eva seria um plágio? E os panteões dos Els? Porque depois, em Canaã, o Deus passou a ser El. El Elyon, El Shaddai. E todos os anjos passaram a ter nome de El. Né? E alguns profetas também, como Ezequiel. Né? E tem Miguel, Salatiel, Gabriel. El era o nome do Deus cananeu, o máximo, ou era o conselho dos Els, conselho dos deuses, mas tinha um El. Então, às vezes as pessoas estudam, às vezes a pessoa estuda para ser burro, e não é isso, Chiquinha, às vezes a pessoa estuda e se perde no seu próprio estudo. Tá? Pode ter tido Hércules, sim, e pode ter tido Sansão, sim. Isso mostra que os fatos se repetem na Terra. Ou seja, Hércules era filho dos deuses, sim. E Sansão era filho de Deus, só que tinha um pacto com um anjo. Certo? Né? Pandora
Pandora, ela abriu a caixa de Pandora, né? E saiu todo tipo de espécie de gente, de coisa ruim, certo? Eva comeu da maçã, lá do fruto, certo? Pode ser um plágio, pode ser uma história contada, uma mesma história contada por duas pessoas diferentes. É muito tolo nosso pensar que a história da criação ela foi contada do mesmo jeito. Existe o domínio judeu, os judeus contaram a sua história, a sua versão. Mas isso não quer dizer que só os jujus têm e sabem o que aconteceu. Você está entendendo? Hã? Sim ou não? Olha, assim, quando a gente fala de Noé, tem várias partes, tem várias outras culturas que mostram que houve um homem que escapou. Um diz que foi numa tora gigante, uma árvore gigante. Outro diz que escapou de um grande dilúvio. Então, a inundação, o dilúvio, não é só contado por judeus. Ele é contado por gregos, índios aqui da América Central, índios do mundo inteiro. Agora, cada um conta e acrescenta a sua cultura. Você está entendendo? A história de Eva e a história de Pandora pode ser a mesma história. Você está entendendo? Sim ou não? Sim, só que um contou como Eva, como tem o povo sagrado, com a sua fé sagrada, os primários, que é o nosso povo, a nossa fé judaica, e os outros contaram do jeito deles. A maçã se tornou uma caixa de Pandora, que liberou demônios pelo mundo inteiro. Você está entendendo? Aí o cara chega e diz, vamos falar sobre a cultura grega. Tudo é um plágio, Jesus é um plágio, fulano é um plágio. Não é que é plágio, é porque uma história foi contada por várias pessoas. Você está entendendo? Bruno diz, cada um deu sua própria versão. Exato, Brunão, é isso que eu gosto. Você está entendendo? O cara chega, pastor Joilson, Pandorinha é uma mentira, Eva é uma mentira. E é porque é um plágio dos gregos de Pandora, da Baixa da Égua, de Dibi. Olha a semelhança de Pandora. Sim, gente, pode ser uma história contada por outra pessoa. Você está entendendo? Quem está dentro de casa diz que a porta é a entrada, quem está fora diz que é a saída, e assim por diante. Ou seja, você acha que Deus se revelou só a judeus? Hein? O hermenismo fala muito da criação. Hã? Pastor, e aquela ideia dos índios maias, já que Chiquinho foi maia, foi asteca, que o homem foi feito de lama, depois foi feito de ouro, depois foi feito de sei de quê? Sim. E essas histórias diferentes, elas não vão se contradizer, elas vão se somar. Quem sabe o primeiro homem, o primeiro Adão era de ouro? Hã? E depois do pecado se tornou de couro. Ah, gostou, gostou? Gostou! Então, as culturas falam muito de Jesus. Ah, não, Samir, o filho dela ressuscitou, tal. Existe semelhança, sim, porque tem fatos que acontecem. Pode existir um super-homem no Brasil, pode existir um super-homem no Israel. Então, tem fatos que se repetem. E outros fatos não são repetições. Os outros fatos são uma história contada de uma forma diferente. Então, os maias dizem que, primeiramente, o homem foi feito de ouro. Depois, ele se tornou de prata. Depois, ele se tornou de terra, de barro. Sim, o primeiro Adão voava. O primeiro Adão era um super-homem. Era ouro. O segundo Adão, já depois de Lilith, já perto de Eva, já era de prata. Ele era eterno, ele tudo, mas ele não era tão. Depois do pecado, virou barro. Nós somos barro, lama e pó. Você está entendendo? Então, a Bíblia diz que havia gigantes, e nós então estamos encontrando gigante de 20 metros. Lá em Israel, toda a oca, tudo feito por gigantes. É uma grande árvore de silício. Então, assim, a pessoa pode pegar a cultura helenista, a cultura grega, a cultura a Bíblia é um plágio, a Bíblia é um conto de fada. Se a Bíblia for um conto de fada, nós está tudo lascado, fufu lascado, para não dizer outra palavra. Porque se não existir Deus, nós somos miseráveis. Nós somos o quê? Vivemos nessa terra, depois a gente vira lama, vira barro, estrume, carniça. Que prazer teria a vida se nós não tivéssemos a vida eterna? Paulo falou, se nós não acreditar na vida eterna,
Se nossa esperança for só aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A vida é boa e é para ser vivida. Mas se a vida for só isso aqui, oxe, o cara vive, passa o dia, a vida toda fazendo cachorro quente, depois morre, vai para o cemitério, vira lama, os tapuru come e acabou. Então nossa vida é um fracasso. A vida é um fracasso. Porque ninguém consegue passar de 100 anos, quando chega com 100 anos, está pintando a parede com merda e cocô. Então a vida eterna é o que dá sentido às coisas. Sem a vida eterna, nós somos uma merda. Nada. Somos nada. O que adianta tanta autoridade? Tanta autoridade se nós não conseguimos nem viver. Nem viver. Imagina um operário que passa a vida todinha sendo operário. Sem Deus, o que seria da vida? Bruno. Então, né? Sem Deus, o que seria de nós, né? Somente crendo. Então, preste atenção, tá? Preste atenção. Existem, sim, coisas nas culturas que são semelhantes. São semelhantes à nossa, a contada pelos judeus. Lembre-se que os judeus, eles têm a verdade, mas eles não são a verdade. Ou seja, existem outras culturas que também sabem. Deus se revelou, não foi somente a judeu. Assim seria a prepotência de uma nação só. A nação sacerdotal, salve Jerusalém, cidade do grande rei bendito. Tá? Mas ela não é a única. Ela não é a única que sabe que existe Deus. Entendeu? Eles dizem que existem extraterrestres. Os judeus dizem que existem territoriais. Então só muda o nome. Você está entendendo? Sim ou não? Hã? Quem é que pode comentar isso aí? Então assim, pastor, Maria é Semiramis, é uma história fictícia copiada dos greguinhos. Eva seria Pandora. Sim, poderia sim, Pandora. Só que um chamou de Eva, outro chamou de Pandora. Você está entendendo? Uma história contada por várias pessoas. Ela muda, gente. Ela muda. Está entendendo? Como eu disse, rapaz, esse copo, o copo no meio, né? Um vai dizer, está meio cheio. Outro está meio vazio. O outro vai dizer, está com pouca água. E o outro diz, está chegando lá. Então, a religião hebreia, evangélica, cristã, nós sabemos de muita coisa. E temos os nossos escritos sagrados. Mas não é só isso. Tem o Bhagavad Gita, tem o sânscrito, tem as religiões dos índios, que os índios falam algumas coisas que sabem. Né? Nós sabemos muito, mas não sabemos tudo. Eu já ouvi essa frase. Sabemos muito, mas seria muita prepotência da gente dizer, nós sabemos de tudo, Deus é só nosso. Aí lá vem essa questão de nome, El para lá, El para cá. Bem, Deus é Deus. Qual é o seu Deus? Você sabe o nome de Deus? Ninguém sabe. Nós apenas dizemos, é o Deus. É o Deus que nós servimos. Entendeu? A Bíblia é um livro sagrado porque ela revela coisas, né, para a nossa espiritualidade. Mas os índios que não têm Bíblia, eles falam de Noé, eles falam do dilúvio, eles falam da serpente, ele fala da queda dos anjos, só que ele fala do jeito deles. Você está entendendo? O nome de Noé é mudado, é como o nome de Enoque. Né? No Egito, o nome de Enoque é Saurite. Então, o povo todo, Deus revelou a todo mundo, gente. Agora, existe uma religião domínio, uma religião primária, tudo bem, glória a Deus. Né? Mas você acha que Deus ia deixar todo mundo idiota, leso, e só judeus sabendo das coisas? Não. Mas eles sofreram muito e guardaram, né? Então, por isso são os livros sagrados. Mas não é a única verdade. É a verdade, mas não é a única. Então, assim, um índio lá na Austrália, ele conta a versão dele. O teólogo judeu conta dele. Você está entendendo? Muitos personagens de acordo com a crença do povo. Sim. Aí entra a interferência, né, dos povos. Cada um acha de uma coisa, acha de outra, né?
Mas a Bíblia, ela mantém-se, né? E pode também ter acontecido coisas como, se na Bíblia houve superdotado, então em outros povos também houve. Você acha que o mundo só se resume a judeu, e a cristão? Gente, o mundo é muito grande. Anda pelo mundo, no mínimo no teu pensamento. O mundo é muito grande. Você acha que o mundo todo só existia Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó. E a China não existia, não? E a Índia não existia, não? A religião é um tipo de domínio, e um domínio bom, que traz as coisas sagradas. Mas Deus se revelou à Índia, Deus se revelou à China, Deus se revelou em todos os povos. Só que cada povo guardou a sua história, está entendendo? A história o jeito deles. Tem alguma pergunta? A religião é um tipo de exército. A religião existe entre os anjos. Cada anjo daquele tem uma hoste. Seria um tipo de hoste, entendeu? A religião seria um tipo de tribo. Você acredita em extraterrestre? Acredito. Anjos são extraterrestres. Anjos não são daqui da Terra. Então é só questão de nome. Anjo ou extraterrestre, mesma coisa. Tem do mal e tem do bem. Então, a questão dessas filosofias gregas terem partes parecidas seria prepotência demais, né, querer saber de tudo e os outros não soubessem de nada. Alguns sabem, e cada um fala do jeito que a mente deles permite. Agora existe uma tribo que tem um pacto, que tem uma força mundial, e essa força já vai católico, evangélico, judeu, católico, evangélico, mas nós não somos o único. Tem países enormes que não tem crente, não tem católico. Não tem. Antes do domínio político, existiam outros tipos de religiões. Não quer dizer assim, só é salvo quem é crente, quem é judeu e quem é católico, então lascou. Porque tem países que não tem judeu. Um país como a China, ela tem 0,1% de cristão. E esses 0,1% de cristão são católicos e escondidos. Então, nós temos 1 bilhão de pessoas sem religião. 1 bilhão! Aí se você vai tudo por céu porque não tem, glória a Deus. Outros, não, peraí. Então não é a religião que salva. A religião mantém os princípios do encontro com Deus. Mas porque Semíramis parece com Maria, não sei o que lá. Isso é tudo assim uma manobra para desacreditar o cristianismo. Esses caras estão querendo desmanchar a figura de Cristo. Primeiro batendo no nome, depois batendo na pessoa de Cristo, depois dizendo que Cristo é mitológico, que Cristo é uma formação mitológica, não sei de quem, porque tem vários seres na mitologia que parecem com Cristo, que morreram pelo povo, que falaram a verdade, que curavam. Pode ser outros seres, pode ser anjos, podem ser homens, profetas. Você está entendendo? Sim ou não? Entendeu? Então, fica essa minha observação sobre a mitologia grega e o cristianismo. E digo mais, Deus é maravilhoso, mas Deus não é só conhecido por judeus, não. Eles têm uma visão muito boa de Deus. Mas Deus ele é conhecido pelo índio, pelo tupiniquim. Mas a visão dele... O cara diz, não, o índio dizia que Deus era o sol. Sim, e aqui a gente também não diz? Jesus é o meu sol, tudo que há em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Jesus Cristo é o meu sol. Bem, o crente diz que o índio adora o sol. Sim, então ele está adorando também, dizendo que Cristo é o sol. Então, tudo vai do jeito que observa. O índio não tem lei e regra, não tem Salomão, não tem Abraão, não tem sei o que lá, mas ele tem um tipo de revelação. Deus se mostrou para ele também. Deus se mostra para todos os filhos. Até quem estiver me assistindo não acreditar em Deus, alguma coisa, um dia Deus se apresenta para você. Embora você diga, não, sai daqui, você é uma ficção. Tudo bem. Mas se Deus for uma ficção, nós está tudo lascado. Tudo lascado. Porque a vida é uma ficção. Existe um Deus. Existe uma bagunça, sim, mas o mundo sempre foi assim. Sempre foi uma bagunça organizada. Mas nós acreditamos num Deus todo-poderoso, que se revelou a todos. A todos.
mesmo antes do judaísmo. Mesmo antes, não existia judaísmo antes do dilúvio, né? A nossa cosmovisão é pequena, pastor. Bruno, valeu, Bruno! Deus é real, é verdade. Deixa eu ver mais. Pastor, se Deus é nossa semelhança, mas ele é fogo consumidor, sim, ele é a nossa semelhança, né? Nós somos feitos à semelhança de Deus. É fogo consumidor contra o mal, né? Isso é apenas uma frase teológica. Mas ele pode se transformar num fogo? Pode. Tá? Se fosse ficção, toda a nossa busca é em vão. Sim. E a nossa vida aqui é uma vã participação num universo que passa tão rápido, né? Existe um Deus maravilhoso. Agora, esse Deus se apresentou para várias pessoas com vários nomes. Tupã, né? Entendeu como é a coisa? Quem é que explica Deus? Ninguém. Agora, graças a Deus que temos Deus. Graças a Deus, senão a gente se lascava. A gente dizia, não vale a pena não. Né? Graças a Deus. Quem perdeu um ente querido sabe o que eu estou falando. Graças a Deus que existe Deus, que um dia essa pessoa vai se levantar dessa cova fria. Mas quando a pessoa perde a esperança no Deus Todo-Poderoso, ele faz merda. Quando o homem abandona Deus e acha que sua tecnologia é seu Deus, veja aí a confusão que vai haver e que está havendo, porque os homens estão se achando deuses. Eles se consomem, os homens se comem um ao outro. Entendeu? E sobre a visão asteca do homem ouro, né, não tem, o mistério. Depois eu explico direitinho. Quem me perguntar, eu explico, tá? Não tem a estátua de ouro, que a cabeça era de ouro, o peito era não sei de quê, as pernas eram de barro. Olha, Deus existe, Deus tem se revelado em todos os povos, antes mesmo de nossa religião ficar forte. A religião é um domínio, é um tipo de tribo, que tem um conceito. Mas nós não podemos ter a prepotência de dizer, nós somos os únicos certos, Deus só se revelou a nós, o resto é tudo cego. Não, existe gente cega? Existe. Mas Deus se revelou a todas as pessoas. E Deus se revela a todas as pessoas, até aqueles que não acreditam no Deus de Israel. Né? Ok? Agora também existe, por exemplo, como houve aqui no Brasil, né, o sincretismo. Você pensa que o sincretismo houve só no Brasil? O sincretismo houve em todo canto. O que houve no Brasil? O sincretismo religioso. Iansã é Nossa Senhora. Está entendendo? Senhor, quem é que está entendendo? Hein? Mas lá em Israel também houve sincretismo. Como é que houve esse sincretismo? Houve o sincretismo do Deus El. Do Deus El. Tem até o nome de Israel. El. Então, é só questão de nome. Você pode chamar Deus de amigo, meu Salvador, meu Senhor, aquele que existe por si mesmo. Né? Não, mas tem que ser isso. Porque quando Israel chegou em Canaã, Israel era semita, trazia o conhecimento do Egito, 400 anos dentro do Egito. 400 anos dentro do Egito. E aí ela pegou e houve um sincretismo entre os habitantes de Canaã, que eram gregos, e Israel. Aí onde nasceu o El, ou o Deus superior. Que entre Canaã era vários Els e um maior. Então, houve um tipo de sincretismo, do jeito que houve aqui com o catolicismo aqui no Brasil. Tá? E as coisas se repetem. E as histórias de Canaã, que eram gregas, passaram a pertencer também a Israel, havendo um sincretismo. Ok? Essa questão de nomes, né, é uma coisa que a pessoa vai, procura e nunca acha. Nós encontramos exatamente isso, sincretismos. El não era falado no Velho Testamento. El só passou a ser falado depois de Canaã. Porque o Deus que habitava ali era o Deus El. Ou seja, o maior, o poderoso. Quando a gente dizia El, dizia o poderoso. O nome de Deus é mistério. É um tipo de nome mágico, né? E ninguém sabe não, tá? Ok? Está explicado aí sobre culturas, sobre semelhança
E também fatos que aconteceram na Bíblia você vai encontrar em outros povos. Lá entre os índios aborígenes da Austrália tem Noé. Só que Noé é falado com outro nome. E o Noé de lá, ele não construiu a arca. O Noé de lá derrubou uma grande árvore. Essa árvore era tão grande que botou todo mundo dentro e eles escaparam na árvore. Bem, seria histórias contadas para o povo diferente. Você pega 10 pessoas e manda as 10 pessoas contar uma história, cada um conta diferente. Acrescenta um pouquinho ou diminui. Você está entendendo? Aí eu vou dizer, Noé não existiu porque os caras lá, aborígenes, diziam que existia um homem que escapou. É um plágio? Não é um plágio. É a mesma história contada diferentemente. Ó, pastor, houve um gigante, a Bíblia mesmo diz, os gigantes conhecidos na história. Houve um gigante que matava muitos homens, tal. Sim, na história nós encontramos variantes do dilúvio. Quer dizer que uma tribo não pode contar isso? Árvore de silício, por exemplo. Gigantes, a Bíblia não fala que existia? Então, assim, não é só para judeu falar, não é só para crente falar. Eles falam de outras formas. O cara vai lá para o Baragagita, aí nós encontramos naves de fogo, que soltam fogo. Aí a gente vem para a Bíblia e encontra Elias subindo numa nave de fogo. Então, nós estamos imitando o Baragagita, ou também o Baragagita cita anjos montados em suas naves de fogo, voando pelo espaço. Você está entendendo? Cita homens que tinham poderes miraculosos. A Bíblia também não cita profetas que curavam lepras. Pode chamar Deus até de paizinho, né? Pode. Érica Tiburcio, paizinho. Então, Deus está no seu coração. Deus vai entender, tá? Quando você chamar Deus, Ele vai entender que é você que está chamando Ele. Tá? O nome da minha mãe era mas meu pai nunca chamava o nome da minha mãe, chamava de nega. Minha mãe sabia que nega era ela, era um nome carinhoso, né? Então quando meu pai dizia nega, ela, oi, ela dizia, ei, meu nome não é este, meu nome é fulana cicrana de tal. Não. Então é o sentido que faz as coisas. E outros povos saberem e citarem coisas semelhantes é uma versão diferente que se dá de acontecimentos semelhantes. Como é que a gente sabe que uma história aconteceu? Quando a gente tem um bocado de gente contando a mesma história. Só que um conta, rapaz, o carro subiu, outro diz, não, o carro ia descendo. Sim, mas o carro ia subindo e descendo, a moral da história, tinha um carro. Né? Carro de fogo, um diz que é anjo, outro diz que é uma nave. Sim, é anjo ou nave? Pode ser as duas coisas, um anjo de nave. Você está entendendo? A intenção atrai o que deseja. Por isso que a Bíblia diz, a letra mata. O cara pega uma história dela e diz, a Bíblia é um plágio. Plágio de quê, rapaz? Essa Bíblia tem 6.000 anos. Não, é plágio dos gregos, é plágio não sei de quê, é plágio não sei de onde. Sim, a igreja judia cresceu muito, mas a igreja judia botou moral no mundo. O mundo era meio desmantelado, viu? Mas mesmo desmantelado, eles tinham contatos também com anjo. Você acha que anjo só apareceu para o judeu? Foi? Anjo apareceu no Egito, anjo apareceu na China. Nós temos relatos disso. E esses anjos conversavam, fafá, lelá, vavá. Antigamente não tinha zap zap, que hoje a mulher está lá nos Estados Unidos e conversa comigo aqui tranquilamente. Não tinha isso. Mas os anjos vinham e conversavam. E transmitiam conhecimento. A Bíblia não diz que foi os anjos que ensinou aos homens mexer com ferro, mexer com plantas, mexer com água, com fogo. A Bíblia diz. Então, ensinou os homens. Esses homens não é só Juju, não é só judeu. É todos os homens. É Chiquinho, é Toninho, tribo Tupiniquim. E aí o cara diz, não, veio um ser das estrelas e falou conosco. Aqui na Paraíba a gente encontra desenhos de naves espaciais. Os índios, antes dos portugueses, muito antes, já citavam que alguém visitava eles de nave. E esses caras vinham falar o quê? Da vida dos outros, vinham fazer show, eles vinham interagir. E aí eles contavam, assim, assado, cozinhado, tal. Os impérios foram crescendo e a religião dos impérios foram dominando. Mas Deus se revelou a todos, tá? Ok? A Bíblia parece que um anjo de roda, alguém rodando nos lugares dos pés. A irmã que viu um anjo no hospital. Cada um tem uma experiência com Deus, independente da sua religião. Espírita, católica, judeu, evangélica, você tem uma experiência com Deus. Você tem uma experiência com Deus. Agora, graças a Deus pelos judeus, graças a Deus pelos
católico evangélico, que nos manteram um padrão bem elevado de espiritualidade, né? Mas aí, se você quiser desmanchar isso usando, porque fulano era igual a cicrano, podia ser igual, podia ser uma outra versão de fulano, podia ser uma outra dissertação, um outro conto que alguém conta, tá? Mas tem coisa semelhante, olha. Perante os judeus existiam demônios. Perante os índios de São Paulo, que eram os índios Tabajara, puxando para Potiguara lá embaixo, existiam demônios. Como era o nome do demônio do índio de São Paulo? Era Inhã. Inhã. Por isso que tem o nome Inhã Anguera. Não precisou vir um judeu com a briba, com os escritos em grego, em troiano e tal, dizer para o índio que existia demônio. O índio já sabia que existia. E quando os brancos começaram a matar os índios, aí eles colocaram um apelido nos brancos. Inhã Anguera, ou seja, demônio branco. Hoje, até em São Paulo, tem esse lugar chamado Inhanguera. Por que Inhanguera? Era um dos brancos, ficava, e de repente eles saíam para matar os índios. Os índios diziam, são uns demônios brancos. Mas eles já sabiam que existiam. Foi necessário o judaísmo vir ensinar? Foi necessário a Bíblia católica ou evangélica? Não! Então Deus se revelou para ele e disse, tem um demônio aí, existe uma coisa, chamada Inhã. Só muda o nome. O judeu chama de demônio, démonos, né? Diablos. E o índio chama de Inhã. Inhã. Sim, mas é a mesma personagem? Sim! Então, assim, Deus se revelou a todos os povos. E todos os povos têm uma história diferente de Deus, ou uma versão do que aconteceu. Essa versão não é que um é plágio da outra, mas é pessoas contando a mesma história, cada uma contando do seu jeito. Entendeu? Tem gente que conta com detalhe, mas Mariquinha foi pro forró. Ela foi tão linda. Ela foi pro forró, ela foi 6 horas, o forró é 10 horas. Foi, ela e o marido dela foi pro forró. Aí eu dei, uma Mariquinha toda metida, foi pro forró, tava vestido com vestido novo, foi com o marido. Foi adiantado, já mudou, né? Mas tu sabe que Mariquinha foi pro forró, né? Toda metida, aquela metida, mas tava feio o vestido dela. Era um vestido rodado. Ou seja, vai mudando, mas é a mesma história. Você está entendendo? Verdade, pastor, existe mesmo Anhanguera, moro aqui em São Paulo. Existe um lugar chamado Anhanguera, e esse nome Inhanguera é demônio branco. Guera é branco, Inhã é demônio. Então os índios já sabiam que existia Deus, os índios já sabiam que existia Inhã, os índios já sabiam que existia o mal. Nós impomos a nossa religião e a nossa fé, porque julgamos que ser mais esclarecida. Mas os índios já sabiam. Sim, e eles sabiam mais do que a gente, que eles não existia cabaré no meio dos índios, não existia ladrão de celular no meio dos índios. Tudo vivia em comum, né? Então eles tinham um tipo de revelação e de calmaria. Entendeu como é? Perfeitos não era, ninguém foi, né? É bonita a estrada de Anhanguera, já passei várias vezes, né? Se fosse esperar que os cristãos anunciassem o evangelho para os índios, no passado estava tudo perdido. Sim, porque, olha bem, Cabral chegou em 1500 e os caras chegaram para levar ouro. Não foi para evangelizar, levar ouro. A Espanha veio evangelizar e cuidar da mula sem cabeça e levar ouro. A França, ela veio evangelizar e cuidar da mula sem cabeça e levar ouro. É a mesma coisa que querem fazer hoje, né? É cuidar da mula sem cabeça. Então, assim, houve um choque político, porque os índios não aceitaram, os brancos aceitaram, e o chefe mais forte, o cabeça branca, venceu. E a história é contada por quem vence, lembra? Mas os índios, eles sabiam que existia Deus, eles sabiam que existiam anjos, celestiais. Os índios chamavam de celestiais, nós chamávamos de anjos. Então, os celestiais podem ser anjos? Podem. Os celestiais que caíram, podem ser anjos que caíram? Podem. Então, olha só, uma coisa vai completando. Ao invés de diminuir a nossa fé, ela aumenta. Para saber o que nós sabemos, outros também sabem. Só que de uma maneira diferente. Assim, uma contagem diferente. Você está entendendo? Pode ter existido Hércules e Sansão? Pode. Hércules pode ter sido um filho de anjo com mulher. A Bíblia não diz que os anjos fizeram filho da mulher? E Sansão? Sansão era outro caso parecido e foi feito através de pactos.
Não, mas Sansão é uma versão arrumada de Hércules, filho dos deuses. Sim, e os anjos não eram filhos chamados de deuses? A Bíblia não diz que as mulheres transaram com os deuses? E nasceram gigantes, guerreiros, e Hércules era o quê? Um guerreiro. Então, você pode olhar com olhos de humildade e notar que as coisas, elas são diferentes para se completar. É como aquelas catracas que tem dentro do celular, dentro do relógio antigo. Elas são diferentes, o macho e a fêmea, porque eles se completam. Se elas fossem iguais, elas não se encaixavam. Então, às vezes, uma pessoa conta uma coisa diferente e acrescenta alguma coisa que é útil para nós. Você está entendendo? A caixa de Pandora. Será que Pandora não foi Eva? Sim. O que Eva fez? Pecou. O que Pandora fez? Pecou. O que Eva fez? Comeu fruto proibido. O que Pandora fez? Abriu a maletinha lá que não era para abrir. O que aconteceu? Os demônios entraram no mundo com Eva. Sim, o que aconteceu com Pandora? Os demônios invadiram o mundo. Você está entendendo, menino? Pode ser uma história contada de Eva diferente. Não quer dizer que Eva seja mentirosa e Pandora seja verdadeira. Nem quer dizer que Pandora seja verdadeira e vice-versa. Mas pode ser que Pandora seja uma versão de Eva. Um índio contando, um grego contando a versão de Eva. Isso mostra que houve uma mulher, que houve um erro, que houve uma coisa que não era para ter feito e foram feitas. E todos os dois casos, tanto de Pandora quanto de Eva, os demônios invadiram a terra e causaram brigas e guerras e coisas ruins no mundo. Não é o que está acontecendo? Então, pode ser uma história só, contada por várias pessoas diferentes. Aí o cara chega e diz, é tudo mentira, tal, porque ele quer pregar a mentira. Lembre-se que a filosofia é uma arma. Então, não é mentira, pode ser a verdade contada por duas pessoas diferentes. Você está entendendo? Senhor não! Ah, é. Senhor não gostou. Senhor não, meu gatinho, ele é tão sabido. É. Então, assisti bastante mistérios, esses filmes eternos. Não, o filme eterno eu não gostei muito não, tá? É a minha opinião, não gostei muito não. Tem umas partes ali muito chatas. Mas muito chata mesmo. Não gostei. Eu gosto muito desses filmes. Eu não perco uma, tá? Mas eu me arrependi porque eu fui assistir, fui com a minha família. Os Eternos só tem muita propaganda, eu não vi essas coisas todas não. Eu prefiro Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, essas coisas. Mas o Eterno eles apelaram muito, tá? Apelaram demais. Mas aí a gente já sabe o que é, né? Então, que Deus abençoe e saiba que a Bíblia é a revelação de Deus. Mas existem outras revelações que apontam para acontecimentos parecidos. Né? Pode haver duas histórias de um mesmo acontecimento, sim. Por isso que se escuta 2 ou 3 testemunhas, porque uma história pode ser mal entendida por um, mas por 3 testemunhas você vai juntando o fator. O problema não são as religiões, e sim os demônios que deformam tudo. Sim, é verdade. Eles deformam o amor, deformam, né, o bem, se mata por amor, né, se mata em nome de Deus, aí mistura a Ica no meio, aí o cara usa Deus para... e assim por diante, né? Mas Deus é tudo, tá? Deus é tudo. Aí o cara diz, não estude filosofia que você fica incrédulo. Sim, bem, o fato de eu saber a filosofia não se torna incrédulo, não. Eu creio mais ainda. Porque a Bíblia diz que os anjos transaram com as mulheres e nasceu guerreiro. Quem sabe Hércules não é um guerreiro? Se Pandora for Eva, minha pequena Eva, sim, é uma história de algo que aconteceu. Aumenta mais ainda a veracidade. Entendeu? Sim ou não? E assim por diante. A filosofia também revela muitas coisas. Ô, Glória! Gostou, Ana Maria dos Santos? Oh, glória a Deus, é verdade, Deus é tudo. Se a Bíblia, se o índio chegar para mim, pastor Joilson, sim, diga índio tupi, um Deus desceu do céu, ele era bem grandão, e ele veio e trouxe uma resposta para mim, eu vou dizer o quê? Se na Bíblia um anjo desceu e trouxe resposta para os homens. É só um jeito de dizer, velho. Tu acha que Deus é judeu, é? Tu acha que Deus é cristão, é? Nossa religião é uma bênção,
Mas nós não somos dono de Deus, coisíssima nenhuma. Deus não tem dono, Ele é o nosso dono. E essas filosofias, se é iel, ioiô, iaiai, eu quero saber que existe um Deus. E esse Deus, um dia eu vou me encontrar com ele, você também. Queira eu não. Se eu disser, eu não quero me encontrar com Deus, eu vou me encontrar de todo jeito, velho. Mesmo que ele me mande para o inferno, mas eu vou ter que me encontrar com ele. Mas não vai mandar não, porque ele é legal. E vai não. Então preste atenção. Não, é porque a filosofia da baixa da égua, Hércules, tal, sim, e aí? Hércules, sim, um anjo pegou a mulher e trac, nasceu um guri, o guri ficou com muito poder. A Bíblia não fala? Sim, eu creio na Bíblia. Mas a Bíblia não falou em Hércules, sim, e a Bíblia vai contar tudo, Me diga qual é o livro que conta tudo. Não tem condição. Você acha que só existia Abraão, Isaac e Jacó, Quantas bilhões de pessoas morreram, eram empregados de Abraão, trabalhavam na casa de Abraão, eram empregados de Ló, mas a Bíblia só trata Ló, só trata Abraão, porque é coisa resumida, gente. Você está entendendo? A Bíblia não vai José, Toninho, Severino, tal, 1 bilhão, e seriam bilhões de história, cada um da gente tem uma história. Mas uma coisa é certa, nós vamos se encontrar com Deus, seja iel, ui, iaiai, Iavé. Isso é só forma de religião de domínio. Você não é cristão. Por quê? Porque você não adora a Vé. Quem disse a você que eu não adoro a Vé? Não, Iavé, tetragrama da baixa da égua, não sei o que lá, o nome de Deus. Tu sabe o nome de Deus? Sei não. Nem tu, nem eu sabe, velho. Nós é tudo fuleira. Oxê. Calma, Chiquinho. Nós não sabemos o nome de Deus. Nós não explica Deus. Nós não é dono de Deus. Temos uma revelação? Temos. Temos uma fé? Temos. Ela é capaz de nos salvar? Sim. Mas eu vou deixar de acreditar em Deus por causa de Hércules. O pensamento velho peba. O cara quer ser filósofo, Eu quero ser fióvo. O quê? Fióvos. Fióvos é filosofia dos ovos. Eu quero ser filósofo. E eu quero acreditar em Samiramis, Hermes, da baixa da égua, Pindora não, é Pandora. Pindora é assim, taradá, eu vou deixar de acreditar em Deus por causa de Samiramis, tal. É muito abestalhamento, rapaz. Deus está no nosso coração. Deus está no seu coração, antes mesmo de você ser crente ou católico. Você sabe que tem um Deus. E nós vamos se encontrar com Ele. É só questão de tempo. Tá? Aí um diz Samiramis, outro diz Maria, outro diz não sei o que lá, ave de Natal. Tem gente que gosta de viver da discórdia, né? Eu não. Eu gosto de viver, eu tento viver Deus, né? Assim, se eu puder viver Deus, que Deus é tão fino, né? Deus é tão fino, gente. Deus é tão fino. Você acha que Deus ia confiar que um povo fosse o dono dele? Você só crê em Deus se for através de nós? Os padres estudam 7 anos de filosofia. Sim. Os padres são fera. Para você ver que eles são fera, é só você ler o livro de sabedoria e dar uma olhadinha nas anotações. As anotações católicas são feríssimas, lindíssimas, né? Então, assim, viva Deus, tá? Viva Deus. E aquele índio mais distante do mundo, sem filosofia, sem nada, às vezes vive em Deus mais do que a gente. Vamos lá naquelas tribos que os cabrão da pelado, com as coisas do lado de fora, pelado, nu com a mão no bolso. Lá não tem casa da noite, lá não tem ninguém roubando ninguém. Eles não são puros nem santos, mas ali as portas deles não existem. Eles moram dentro do mato, as portas tudo abertas. Não é ninguém pegando a mulher do outro, um roubando a mulher do outro, um matando um índio por causa de um celular, por causa de uma flecha. Então, às vezes esse povo que diz que a gente diz que eles não conhecem Deus, porque eles conhecem da versão dele, eles vivem melhor Deus do que a gente. A gente diz que temos Deus, aí de lado de uma igreja tem um cabaré. Aí de lado de um cabaré tem uma penitenciária. De lado da penitenciária tem um monte de cara que foi preso porque matou uma pessoa por causa de um celular, uma besteira. Então, tem alguma coisa errada aí. Nós dizemos que temos mais Deus do que eles, e eles vivem melhor do que nós.
Né? Por que o índio não fica doido? Porque lá todo mundo sabe o que deve fazer, não precisa lei, não precisa juiz, não tem juiz dando liminar, liminei, luminu, não tem papel de casamento, mas você obedece, você sabe que casou com aquela índia, tá entendendo? Você olha para a poupança das outras mulheres e não está nem aí, as outras mulheres olham para aquilo dos homens, não está nem aí, e a gente cheio de lei, tome lei, tome lei, tome lei, e é tudo desmantelado. Então, nós somos homens, somos tribos, temos revelação de Deus, acreditamos na revelação judia, acreditamos na Bíblia sim, mas eles também não estão isentos de Deus não, eles sabem que existe um Deus. Tá? Aqueles mais brutos que existem, sabem que existe um Deus. E às vezes viviam melhor do que a gente, e tinham sua sociedade mais bem organizada do que a gente, tá? Ok? Que Deus nos ilumine. A nossa filosofia é Deus. Deus é tudo. Iel, Iavé, Jeová, Jesus. Eu já expulsei tanto demônio em nome de Jesus, e o cara diz, não, o nome de Jesus é falso. Eita, que nome falso poderoso. Né? Às vezes chega numa igreja, a mulher, sou um demônio, eu digo, nome de Jesus, Satanás. Não fale isso. Ué, o demônio tem medo de um nome falso. Imagina um nome verdadeiro, hein? Não é falso. É porque cada povo tem sua linguagem. Quando Israel chegou em Canaã, ela pegou o nome El. Mesma coisa do nosso nome Deus. Vem dos gregos, de Zeus. Mas eu não adoro a Zeus. Eu adoro a Deus. Mas mudou, sim, não mudou a letra. Você está entendendo? Tem letra, tem palavra que se você mudar a letra, vira um palavrão. Então, só mudou a letra, meu amigo, tirou uma, botou outra, muda tudo. Muda não, pastor, muda. Tem palavra que é uma palavra normal, uma palavra que você come com manteiga. Se tirar duas palavras, vira uma coisa perigosa. É só tirar o Z. Que comida tu tá pensando, hein? Tem palavras que se você tirar o Z ou tirar outra letra, né? Mudaram só a letra, sim. Mude a letra, você vê, vira palavrão. Então, o sentido, nosso Deus é soberano, ele reina sobre toda a terra. Agora existem as nações. A religião também é um domínio, é um poder. Um domínio bom, que ensina Deus. A religião organizada, toda letrada, no grego, no hebraico, engraçado, né? Ô índio, depende, tem umas tribuzinhas meio desmanteladas, mas tem umas tribos mais certinhas, né? O índio, índio, oiê, índio, oiê. Tu sabe assim, o nome de Deus no original do grego, da Baixa da Égua? Sei não, mas ele sabe que existe Deus. Não é você saber o nome de Deus no original grego da Baixa da Égua. É você saber que existe um Deus e que Ele te ama. Né? Você sente no seu coração que tem um ser maravilhoso e esse ser não ia deixar de se revelar. Ele revelou para todo mundo. Agora teve uns que Ele se revelou especial. Então vamos pegar essa revelação e vamos viver. O cara pode estar com a Bíblia debaixo do braço sem Deus no coração. E pode não ter nem Bíblia debaixo do braço, mas tem Deus no coração. Deus é tudo. Salve, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus.